Olá, seja muito bem-vindo ao Precisão Cast. Hoje, nosso segundo episódio, contaremos com a presença ilustre de dois colegas, mais do que colegas, amigos, né? Pessoas muito especiais na nossa carreira, na nossa convivência. O Dr. Luiz Fernando Daltoé e a doutora Cristine Bax, ambos excelentes profissionais, né, da área, especialistas em dentística, né, os dois. O Luiz Fernando, professor da Universidade da Unesc, a Cris, por muito tempo foi, agora está de licença, né? Não é fácil ter essa vida com cuidar de criança, ir para o consultório, dar aula, né? Então, assim, sei que é difícil, mas, assim, são excelentes profissionais que a gente quer hoje trocar uma ideia, né? Falar sobre odontologia, falar sobre coisas que aconteceram na carreira de vocês. Para muitos que não sabem, né, a dentística, eu acho que é uma especialidade, para mim, eu acho que é o que norteia a odontologia. Se tivesse que resumir a odontologia numa especialidade, acho que é dentística. Né? Então eu queria que vocês falassem sobre, depois, um pouco, vocês vão se apresentar ali e falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, só quero dar, então, as boas-vindas a vocês, né? Nesse nosso segundo episódio. Estamos ainda aí aprendendo, né, a fazer essa brincadeira aqui, porque é tudo novo, que eu sempre brinco, né, que nós somos dentistas. A gente fica confortável no consultório, eu na minha sala fazendo laudo, isso tudo aqui... Cada um na sua área, aqui já começa, sai um pouco da nossa rotina. E é desafiador para nós, mas a gente adora desafio, não é? A gente gosta... adora, né? Um pouquinho mais. Então, assim, sejam bem-vindos, é com muito carinho que a gente tem vocês aqui. Vocês são uns amores na nossa vida, assim, tanto de exemplo como profissionais, como pessoas queridas na nossa vida. Então, eu só queria que vocês se apresentassem aí para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast, né? Falar um pouquinho da carreira de vocês e depois a gente segue a nossa pauta aqui. Bom, eu sou Cristine Bax, dentista, formada há 19 anos, especialista em dentística. Para mim é uma satisfação, quero agradecer o convite por estar aqui com vocês. Uma satisfação enorme estar aqui. Não só pelo fato de a Precisão ser uma clínica espetacular, exemplar, vocês serem empreendedores, mas também como pessoa. Eu admiro e tenho muito carinho por vocês. Espero poder contribuir, ter um papo legal e a gente poder trocar algumas ideias. Show. Legal, tá muito, muito importante para mim estar aqui, tá? Primeiro, para ouvir de vocês o que vocês falaram sobre a gente, que, pô, não é todo dia que a gente ganha um reconhecimento, né? É tão difícil, merece, né? Mas, cara, eu tô muito feliz de estar aqui mesmo, tá? Fazer parte desse projeto de vocês, de acompanhar vocês desde o comecinho, né? Eu sou já de uma geração não muito um mais, pouco anterior a de vocês, né? Eu tô formado há 32 anos, né? Eu sou mesmo dentista clínico, mas estou professor nesse momento, né? A gente vive ensinando para os seus pacientes, mas eu quero tô aqui para contribuir o máximo que puder junto com a Cris e falar sobre o nosso dia a dia e o quanto impacta ter uma clínica como a de vocês, como essa especialidade é uma especialidade que contribui demais para a nossa atuação. Sim, que é exatamente onde eu ia conversar aqui na nossa pauta, né, que a gente preparou. Queria saber um pouquinho da trajetória de vocês, né? Como que a dentística... Eu sei que a odontologia é maravilhosa, tem várias áreas apaixonantes, né? E como o Gladson comentou, a dentística é realmente... Aqui, a maioria conhece, fazer restauração, vou lá, quebrou meu dente, vou lá resolver e tal. Mas a dentística é muito mais que isso. O né? leigo, né, a pessoa, o paciente, talvez fale em dentística, o que quer dizer isso, né? Às vezes não sabe, Não, porque assim, tu vai falar, sou especialista em implante, sou especialista em prótese, sou especialista em dentística. Então, o que é dentística, né? Eu acho que, como eu falei, eu acho que a área principal é que norteia a odontologia, né? E aí, queria pedir para vocês, assim, conversar, nos contarem um pouco a trajetória de vocês, como é que vocês escolheram a dentística, né? E um pouquinho da evolução da dentística nesses anos todos, né? O Luiz Fernando um pouco mais experiente, a Cris tem mais ou menos a idade da precisão aí dentro da odontologia, né? Então, com certeza a gente viveu várias fases, né? E como que isso tem evoluído e como tem impactado no dia a dia de vocês. Ladies first. Bom, a minha carreira começou, eu fiz graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Me formei há 19 anos. E
Desde sempre eu gostei muito de duas áreas dentro da odontologia lá na graduação. Da cirurgia, que todo aluno gosta de cirurgia, não é verdade? A gente se encanta, né, pela cirurgia, fazer estágios no hospital, universitário, enfim. E aí, quando começou a avançar um pouquinho mais, comecei a gostar muito da dentística. Apesar de que na graduação a gente, às vezes, vai conhecendo muito devagar, muito calmamente o que é a dentística. E lá a gente tinha dentística 1, 2, 3 e 4. E aí me encantei por essa área. Eu só ia cortar um pouquinho. Porque a dentística na Universidade Federal era muito importante. Eu acho que era a principal cadeira, né? Os professores mais renovados do Brasil estavam ali, né? É verdade. Então isso leva a gente, vou ter aula de dentista com Baratieri, com Silvio. Exato, foi uma época... Referências mundiais, na verdade, muito né? Forte. Uma época que essa equipe toda levou a nossa odontologia brasileira para um patamar mundial, assim. Então, realmente era muito especial, muito valorizado. E então, me encantei, né? Gostei muito, muito. E aí, terminei a graduação lá, fiz a especialização também. E gostei demais, né, dessa área, do curso que eu fiz. E aí comecei a atuar depois de alguns anos no consultório. E estou até hoje, e é a área que eu gosto, né? E concordo com o que tu dissesse, que a dentística é a base da odontologia. Mas o que acontece? A gente tem que sempre pensar que ela só ocorre, ela só permanece, ela só funciona... se ela estiver pautada na oclusão, na pério, né? Então ela só vai funcionar em longo prazo se a gente tiver também o entendimento dessas áreas também. Então é importante o sistema inteiro, né? O sistema inteiro, Mas a dentística, ela realmente, ela encanta. Depois da minha pós-graduação, eu fiz alguns outros cursos, né? Do Newton Fall, em Curitiba, que é bem conceitual. Fizesse também, né? Então, hoje eu tenho a grata satisfação de fazer só dentística praticamente no consultório. E gosto demais, assim. Então, esse é meu caminho, foi meu caminho. E no meio tu fez mestrado. Fiz mestrado, é verdade. Mestrado. Então, eu atuei como na graduação, né, na Universidade dando aula. E eu fiz um mestrado na São Leopoldo Mandica, em Campinas. Foi uma experiência legal, enriquecedora, bem importante, né, para minha carreira. Né, também clínica, porque meu mestrado era profissionalizante, então tinha, né, pacientes, enfim, e foi sensacional, gostei bastante, assim. Legal. Então, Luiz. Eu acho que essa é uma oportunidade boa para contar um pouquinho da trajetória, para quem está assistindo não entender que as coisas acontecem assim, de passe mágica, né? Então, eu acho que eu falei isso em sala de aula 1 ou 2 vezes, mas eu vou contar rapidinho como é que foi minha trajetória nesses 32 anos. Aliás, fez 33. Parabéns. Nós estamos com 28. 28. Não, 32. Tá. Eu sou a caloura da mesa. 32. Então, eu entrei na UFSC em 89, bem naquele momento de erupção da dentística na UFSC. Sim. Né? Então, todos os professores de referência que vocês falaram, que tivemos aulas todos juntos, formamos lá juntos, na mesma instituição, eles estavam criando algo na odontologia brasileira que não existia. Inovador, Aliás, existia, mas no outro patamar. Então, era São Paulo, Bauru, o professor Mondelli, e foi a primeira vez que a dentística saiu do eixo São Paulo e veio para Santa Catarina. E nesse momento, tive a felicidade de estar lá na universidade. Né? Então, quando foi lançado aquele primeiro livro, Dentística Operatória, Procedimentos, puxa, aquele livro mudou a maneira como se documenta, como se faz. E eu estava lá dentro. E eu tive a oportunidade de ser um estagiário dentro do curso de especialização, que funcionava sempre sexta-noite e sábado. Era sexta de manhã, de tarde, de noite, e sábado de manhã e à tarde. Então, eles convidavam os alunos para serem os sugadores, secretários dos alunos, auxiliares. Eu tive essa experiência também. Também foi bem legal. É gratificante isso, né? Cara, aquilo ali me deu a possibilidade de fazer uma outra universidade ali dentro. Porque assim, você via coisas que você não vê na graduação. Né? Um outro nível de odontologia. Você via eles fotografando, me encantei por fotografia ali até hoje. Né? A fotografia é uma das coisas que mais me dá prazer e que é uma das ferramentas muito importantes, né, dentro da odontologia. E ali... Só um pouquinho te cortando ali. Por que era legal assim também? Porque naquela época, para tu fazer uma especialização, tu não saía às vezes da faculdade, né?
os profissionais que faziam especialidade tinham muita bagagem já. Então eles estavam ali aprimorando uma coisa que eles eram bons. Exatamente. E aí tu aprende muito com isso. Exato. Tipo, eu lembro que uma vez o Baratieri falou, pré-requisito, tem que ter pelo menos 2 anos de formado para pensar em fazer uma Mas na real, não era um pré-requisito do Baratieri. Não, no geral. Era do Isso. O pré-requisito era 2 anos. Tem que ter No 2 mínimo. anos, Mas ele aconselhava, trabalhe mais. Para ver a área que tu quer, onde tu quer, né? Quando tu quer atuar. Mas pode E aí, quando eu tava lá, eu despertei para essa disciplina. Então, assim, eu fui pego nesse momento. Eu quero isso para mim. No entanto que eu lembra que nós homens, quando a gente se forma na área da saúde, antes de pegar o canudo, tem que ir lá pro exército e se alistar novamente, né? E aí eu entrei naquela. Fui ficando para segunda chamada, para terceira chamada. Quando chegou na terceira, um capitão chegou, gostei de ti. Eu assim, ferrou. No final, ele queria me mandar, eu tava na lista final e eu ia para Manaus. Te dou 2 passagens por ano para voltar para casa. Eu assim, cara, se isso acontecer na minha vida agora, 2 coisas vão acontecer. Ou eu vou ficar no exército, ou eu vou atrasar a minha carreira que eu tava pensando aqui. Porque eu já tava com $5.000 pego de um agiota. Comprei o consultório usado e já tava montando o consultório. Sem ter paciente, sem nada. Aluguei uma sala. Aqui em Criciúma. Aqui em Criciúma, E aí, assim, cara, como é que eu vou pagar isso e aquela coisa, né? Não, no final eu consegui sair do exército, não fui chamado e vim para Criciúma. Tá, agora abri a porta e vamos assistir sessão da tarde. Basicamente. Malhação. E a porta não entrava ninguém. Tá, beleza. Passaram-se 3 meses, aí teve o primeiro concurso público em Criciúma. O concurso primeiro concurso público para a área da saúde. E nesse concurso vieram vários colegas que vocês estão aí. Vieram o Renan, a Luciane Sereta, nossa reitora e secretária de Educação agora. Veio mais quem? Ana Pias. Né? Cara, veio uma quantidade de gente. Então, assim, eu consegui entrar ali, a partir de 6 meses eu estava com a manhã cheia e um salário que pagava meu condomínio, energia e o empréstimo. Sim. E assim fui trabalhando. 2 anos depois eu estava me engatinhando na odontologia, vou lá para a UFSC fazer a prova. Aí eu vou me inscrever. Tinha 72 candidatos. Para a especialização. Mais um vestibular. Aí era uma prova. Que era a prova teórica que existia, né? Faz uma prova. Prova em inglês. Fiz. Chegou, entrevista. Primeira coisa, quando eu chego, tava Silvio, Antônio Carlos, Clóvis, Baratieri e o Felipe já estava, né? Não, eu não me lembro quem era o quinto. O Mauro. O Mauro. Quando eu entrei, o Baratieri assim, o que tu tá fazendo aqui? Assim, putz, ferrou, né? Então, já percebi que eu não ia entrar. Voltei e continuei trabalhando. Aí, 7 anos depois, consegui fazer a especialização em dentística lá na Bosque, com eles mesmo. Sim. Né? Então, ó, já foram 7 anos para fazer especialização. Então, assim, hoje tem tanto curso. Né? E isso não é ruim, mas também não é bom. Né? Porque você que quer ser candidato a fazer algum curso de especialização em qualquer área, tem que peneirar bem, se informar, converse com quem já fez, saiba como é que funciona. Ter referência porque mesmo, né? Para entrar, as histórias são as melhores possíveis, o negócio é o andamento da história. Bem, fiz especialização e estava na prefeitura ainda. Então, depois fiz vários cursos como do FAO. Nossa, eu era congresseiro mesmo, tinha curso, eu ia. Eu sempre investi muito na carreira, muito em mim mesmo. Continuo investindo sempre. Continuo sempre, Porque é uma coisa que parece um jargão, né? Tudo que você traz para você, em termos de conhecimento, de treinamento, não desvaloriza. Isso. Você divide com os outros, continua contigo, você não perde. Não perde. Não perde nunca. Não perde nunca, só agrega. E daí, nessa história desse tempo que eu fiz a especialização, e aí trabalhei mais um tempo, fiz o curso, aí surgiu a Unesc. De novo, Renan Sereta me liga. Renan me liga, Luiz, a gente quer montar o curso de especialização aqui, de graduação, desculpa. E na dentística queria te convidar para montar a disciplina. Assim, especialista clínico, só de bunda no mocho, e como eu vou montar esse negócio? Não, eu aceitei o desafio, fui. Mas eu lembro que a gente estava num casamento, nunca esqueço, tu veio, me convidou, não sei, mas eu não quero.
tu tem que ir. Tu é o cara. É. Mas é verdade, sempre foi. A referência em Referência. Criciúma, em Ah, dentística, sempre foi ele. Então, assim, a gente, eu me espelho nele, tu provavelmente também. A gente Sim, tem o Luiz Fernando como, eu chamo de Feca, né? Que como a referência. E tu falava, não sei. Eu falei, tem que ir. Eu nunca esqueço, eu falei, vai. A Unesc precisa de profissionais desse quilate. Os alunos precisam saber o que existe por aí. E aí, graças a Deus, ele acertou. E aí entrei, estou lá na graduação até hoje. No meio eu senti uma dificuldade enorme, ainda sinto no lecionar algumas vezes, é um desafio, Sim. até para conversar com as novas gerações, porque houve uma mudança muito... Eu não vou dizer que na minha época era assim, porque era, nem isso é incontestável, mas assim, não dá para usar os mesmos métodos e maneiras que você fazia antes, né? Daí eu fui fazer mestrado também. Então, encarei mais um mestrado depois de um tempão, terminei na pandemia, defendi online, né? E assim que eu terminei o meu mestrado, fui convidado para fazer parte da especialização, do curso de especialização da Zenit de dentística também. E aí estou lá até hoje, junto com o Fernando Melo, com o Tiago Spezia. Então, toca 2 turmas lá, mensais, e tô nesse caminho. Então, assim, aí se vão... Nesse período aconteceu muita coisa mesmo, na vida pessoal, na vida profissional, mas, cara, o que eu posso olhar para trás e dizer assim, ó, não me arrependo de nada que eu escolhi, tá? Eu tenho certeza, tá? Poderia ter feito um pouquinho diferente, num time diferente, mas por aí. Então, assim, nada acontece rápido, né? Igual eu tava vendo o Instagram outro dia, já vou deixar tu falar. À vontade, à Tava vontade. falando- Estamos adorando. Estudando no Instagram outro Tá dia história. das fórmulas mágicas, né? E assim, pô, cara, você quer faturar 100 mil por mês? Me segue. Clica aqui. Saiba mais aqui, ó. Entende? Fórmulas mágicas parece que É fácil, né? é fácil, né, cara? Exatamente. E cuidar da vida... aliás, É isso que eu ia dizer. receber um paciente para cuidar dele, ele confiou em você perante essa enormidade de profissionais que tem por aí, né? Como é que você... Olha o grau de responsabilidade que você vai ter em cima disso. Então, eu fico muito satisfeito quando alguém me procura ou retorna. Retorna. Quando alguém procura, quando é Hoje, indicado por hoje alguém, mesmo, né? A gente cara, tem... hoje aconteceu uma exatamente. coisa muito interessante. Hoje é 1h30 da tarde. Hoje é dia 8 de outubro de 25, né? Hoje é 1h30 da tarde, eu atendi a dona Anitta. A dona Anitta, eu atendi ela em 2007, cara. 2007 se vão 19 anos. 18 anos. 18, vou fazer. 18 anos, cara. Olha o que eu fiz nela. 2 coroas, PPR com encaixe e a prótese total superior. Cara, ela tá com tudo, tá Até tudo hoje. funcionando direitinho, cara. Olha. Daí eu olhei assim, dona Anitta, a senhora sabe quanto tempo? Não sei, já tô com É isso. 80 anos, eu não me lembro. Querida. Que legal, né? Que legal. Então, assim, Satisfatório demais. É, Não. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem perante os nossos pacientes, né? E tem que se construir isso. Não tem fórmula mágica. É o que né? a gente fala. E muita coisa vem de berço também, Sim, tá? sim. Como você lida com as pessoas. Uma coisa importante é que, e como mudou, né? Por exemplo, de quando eu me formei para agora, essa dinâmica toda, assim, eu não tinha o Instagram, né? Então os pacientes buscavam por referência só. Essa visibilidade se dava, às vezes, por uma publicação num jornal, que ainda era caríssimo. Era Páginas amarelas. Então, a dinâmica toda mudou, a gente tem que se reinventar, né? E é isso, assim, eu acho que é muito satisfatório o paciente que está desde aquela época até hoje. E é muito bom essa questão, assim, de passar o tempo e a gente ver que está, né, fazendo bem para o paciente retornando, famílias retornando, né, assim, no consultório, então é satisfatório demais. Isso a gente fala muito, assim, de evolução tecnológica, né? Nós, em radiologia, desde que a gente começou, era analógico, a gente revelava filme, né? Sim. Também. Manchava jaleco no fixador. Sim. Então, assim, Era perrengue. nesses 20 anos, é um curto espaço de tempo para uma absurda evolução tecnológica, Sim, né? sim, sim. Sim. Mas além disso, mas isso tudo tem trazido
uma velocidade de informação, uma mudança de postura das pessoas, essa coisa que tu tá falando de interesse pelo Instagram, por isso, vou aparecer, não vou aparecer, vou falar isso, vou falar aquilo, é tudo muito, às vezes, ensaiado, né? E nós, que somos um pouco mais da velha guarda, digamos assim, apesar da gente ter que acompanhar, estamos acompanhando, somos obrigados a acompanhar, até porque a nossa vida fica facilitada, pensando em equipamento de radiologia, tu mesmo tem scanner, microscópio, tem toda a tecnologia que vem melhorar o nosso trabalho. Então a gente tem que seguir isso. Mas a gente não pode perder o básico, que nem tu falou. A dentística é maravilhosa, tá, mas se não tiver a pério, se não tiver a oclusão, se não tiver esse pensamento do todo, se não tiver o pensamento da saúde do paciente, e aí vamos além. De tratar a pessoa como um ser humano, não como um cifrão. Não como uma possibilidade de ganho financeiro só. Exato. Né? Claro que vai dar dinheiro, a gente tem que pagar nossas contas. Todo mundo quer isso aí. Todo mundo quer essa parte, mas não é o primeiro objetivo. Exatamente. Né? A gente tem que oferecer a saúde, a gente tem que oferecer a solução para o problema das pessoas, né? É ética, né? Não esquecer que a gente está lidando com saúde. Isso. É isso. Nunca esquecer, nunca botar acima, né, outras coisas. Esse caso que o Luiz Fernando falou agora, 2 dentes, coroas com encaixe, PPR, dá um trabalho do cão fazer isso. Parece que é simples, mas dá um trabalho, vai, ajuda. Coisa que hoje em dia, às vezes o paciente tem 20 dentes na boca, vamos tirar. Vamos tirar tudo. Tira tudo. Entendeu? Assim, e às vezes o paciente precisava daquilo. Exato. Não porque às vezes a gente tem essa parte do 100 mil, do clique aqui, do não sei o que, isso atrapalha muito. De bater a meta, né? De ir atrás só disso, né? Só uma curiosidade para ter uma ideia. A dentística existe desde 1970, a especialidade, né? Tá, tem 5 mil, eu até fui dar uma olhada, tem 5 mil especialistas no Brasil. A harmonização orofacial hoje tem 4.200. Mas sabe por quê? Porque dentística todo mundo faz. Quando alguém vem me falar assim, por que tu não faz dentística? A dentística todo mundo faz, professor. Mas eu ia dizer, o bem todo feito. mundo faz. Veja bem. E o que é preocupante parece uma coisa muito simples, né? O que ocorre demais é retrabalho, né? Exatamente. Então, assim, faz como? Então, a gente tem que ter responsabilidade. Sei fazer, faço com cuidado, faço baseado na ciência, faço pensando no paciente, me colocando no lugar dele, com responsabilidade. Eu não sei fazer, então eu vou encaminhar para o meu colega que sabe fazer. Então, essa consciência é muito importante. Então, dentística todo mundo faz, né? Assim, esse final de semana eu estava num congresso no Rio, tá? Que era de implante da ITI, patrocinado pelo Strama, tal. E tinha um dos professores, ele falou, é um brasileiro, esse era um renomado periodontista no Brasil, ele falou, hoje eu não sei como é o consultório de vocês, mas na minha clínica, 80% dos casos é retrabalho. A gente quer fazer tudo direito, não é fácil fazer o direito, né? Tu sabe, tu vai fazer tudo para fazer direito. Pode não dar certo, né? Pode não dar certo. Mas assim, ele falou 80% ou mais que eu fiz escola são retrabalho. Você acha que o retrabalho ele vai ocorrer, Exato. Mas o que está preocupante é que assim, o que a gente estava até conversando sobre isso hoje, né? Que muitos pacientes às vezes demoram um pouquinho para entender que aquele trabalho não vai durar para sempre. Muitas vezes existe um tempo de durabilidade, mas enfim, a gente tem que fazer aquilo durar o máximo que puder. Então, o retrabalho ele vai acontecer, mas o que está preocupando é a quantidade de retrabalhos, sendo que não precisava, né, existir dessa forma, né? Então, porque na realidade o retrabalho ele pode ser por 2 motivos: por um problema técnico ou por uma falha que todo o material vai Sim, claro, então, fadiga. O profissional de saúde ele tem que entender, né, o da odontologia especificamente, que não existe nada melhor do que dente. Nada melhor que esmalte e dentina. Nada substitui do mesmo nível. Então, ele tem que atentar para prevenção. Ele tem que atentar para cariologia, ele tem que atentar para periodontia. Tudo que a Cris falou da oclusão. Eu acho que aqui, ó, tá o tripé, ó. Cário, pério e oclusão. Não funciona, você né? sabe isso aqui, cara, aí você vai divergir para outras áreas. Porque isso aqui todo profissional tem que saber, que é a base. E aí, me ocorreu, assim, que vocês falando, 2 problemas. Ou um problema técnico, ou um problema do material, sei lá. Falhou alguma coisa. O que não deixa de estar no problema de diagnóstico. Sim. O diagnóstico foi equivocado.
né? Sim, muitas vezes. Aquilo que foi planejado, aquilo que foi oferecido, aquilo que foi feito, talvez não era o que ele precisava, né? E aí pega, porque o diagnóstico básico, ou a essência, o começo mesmo de tudo, né? Vamos pensar lá nas disciplinas que ninguém presta atenção no começo da faculdade, Sim. bases biológicas, Exato. entender por que as coisas estão acontecendo, aquilo é fundamental, né? É, E aí todo mundo atropela isso tudo, pensando só em fazer, seja a restauração, seja o tratamento de canal, seja a prótese, seja lá o que for, né? Sem o correto diagnóstico. E valorizar o dente é um órgão. Então, a partir do momento que a gente mexeu, nada melhor que o dente natural e rígido, íntegro. Então, a partir do momento que a gente mexeu, tem que ser com responsabilidade. E daí começa um ciclo e a partir daí tem tempo de durabilidade dos materiais. Enfim, o paciente pode ser prejudicado de outras maneiras. Então, ter sempre a consciência, né? É importante isso. Bem importante. Com certeza. Agora, um outro aspecto que a gente ainda não falou aqui agora, que eu acho muito legal a chamada que a Cris tem nos posts dela. Ela botou odontologia do bem-estar, né? Cara, isso aí é uma outra pegada, uma outra maneira que o profissional hoje da odontologia, ele tem que sair da caixa um pouquinho só de ficar na técnica e começar a olhar, como você falou, o paciente como um todo, Isso. né, Cris? A Exato. gente tem que falar um pouquinho disso também, lembrar, assim, os colegas que estão assistindo, como não é só restauração, implante, aparelho, Faceta. faceta, endo, é muito Falei. mais do que isso. Quantos querem só uma atenção, né? E Tiago, sabe quantos que eles- me encanta essa questão do diagnóstico que tu falou. Porque eu gosto demais, assim. Bom, eu vou até falar de um assunto específico dentro da odontologia, que é doença não cariosa, que é um assunto que eu dou aula na pós-graduação. Eles me chamam lá na Zenit uma vez por ano, eu dou aula. Não estou mais na graduação, né, por enquanto, mas na pós-graduação eu continuo. Então, esse é um assunto que eu comecei a perceber demais no consultório. Realmente começou a surgirem muitas publicações a respeito disso. Isso tem total a ver com o que a gente está falando, sobre o diagnóstico. Né? Sobre olhar o paciente e não enxergar aquele dente, aquele sinal naquele dente como uma coisa isolada. Né? Então, me encanta muito conversar com os pacientes. Então, como é que eu costumo fazer no consultório? Eu marco um horário um pouquinho maior quando eu preciso fazer uma consulta inicial, ou quando eu vejo que eu preciso de informações para um diagnóstico. Né? Enxergar o paciente, não só a boca dele, né? O dente ali isolado. Né? A gente sair um pouquinho fora da caixa, como falasse, né? Se afastar um pouquinho, olhar ele como um todo, como uma pessoa que tem o seu círculo de amizades, tem sua profissão, seus hábitos, suas dificuldades, suas doenças. Então, isso me encanta demais. No consultório, assim, isso que é a minha chave no consultório hoje, assim. Escutar o paciente, ver o contexto que ele está inserido, para quando eu for fazer intervenção, eu estar consciente, né, de o que ele tem, aquela restauração que ele está recebendo, ela está num dente do indivíduo que tem um contexto, tem uma vida, tem hábitos, tem lazer, tem doenças. Então, esse, para mim, é o X da questão, assim, a maturidade profissional me trouxe isso, o cuidado com o diagnóstico. Porque assim, isso acontece, a gente acaba, a experiência nos leva a isso. Tu faz a mesma restauração para vários pacientes e alguns não dá certo. Mas o Isso. porquê, né? Exato, porque, às vezes, isso que me encanta, é hoje, isso que a gente tem que leva focar. anos para começar, às vezes, a perceber isso. São os hábitos. Exato. É a mesma restauração, o mesmo material, muitas vezes, né? Tu vai mudar, o material ele é muito específico para cada tipo de tratamento, né? Sim. Mas dá certo num, por que não deu certo no outro, né? Eu fiz tudo certinho, por Fiz que tudo falhou é a mesma coisa. precocemente? Né? Né? Meu protocolo é esse. Então, Exato. é isso aí. E a Às gente vezes tem é que se entrar no- antecipar, né? Antecipar, esse é o Isso. diagnóstico. Se antecipar, analisar o indivíduo como um todo, para poder aquilo que eu estou fazendo nele funcionar, durar. É isso que o paciente quer. Ele vem, ele quer que a gente resolva, que aquilo funcione e que aquilo dure. Né? Isso está ligado a diagnóstico, planejamento e execução. E no diagnóstico e no planejamento entra a precisão, né? Mas não é. Exatamente. Pô, É poder verdade. ajudar. Precisa Eu não muito consigo examinar, imaginar a odontologia sem a tomografia mais. Não dá, né? Hoje Não, a tomografia ela entrou de tal maneira Não tem, que né, a gente precisa pra tudo. Não, Tudo. pra Aquilo mim uma é vez era para fundamental. implante, hoje não. Isso é verdade. Eu comecei a trabalhar com tomografia antes do Conibim. Isso. Já existia Conibim, Cara, mas Conibim. não tinha Conibim em Criciúma. Eu lembrei do Conibim. E eu trabalhava Na clínica na Clínica Imagem,
no tomógrafo médico. Eu não sabia. Aham. Eu lembro Antes disso da aí. gente ter Eu o lembro, tomógrafo lembro. na clínica, eu trabalhava lá na Clinimagem. A imagem Então, abriu assim, um ano antes da gente. Um ano antes, Você né? tem 21, Ou né? no mesmo ano. Ou- Tá, enfim. Tá, é muito é próximo, quase a assim. mesma idade. Então, assim, a gente, naquela época lá, fazia tomografia no tomógrafo médico, né? Fazia com transparência em cima do filme, media com régua, que era a imagem em tamanho real. Sim, sim. Era uma Mas adaptação do era uma tomógrafo, né? adaptação. Era o dental que era um scan. software que meio que- Era uma ferramenta dentro do tomógrafo médico. Isso, não era específico E para aí, isso. lá, 20 anos atrás, era só implante, 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 implante. Isso em 2005. Depois, em 2011, a gente comprou o primeiro tomógrafo Isso. na nossa clínica. E aí, implante, 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 implante. Agora, sei lá, eu diria uns quantos anos pra cá? 7, 8 anos pra cá, começou a mudar muito a proporção de indicação de tomografia. E as pessoas vêm aprendendo a ler tomografia, porque tu não isso é teve muito tomografia importante. na graduação nem na Sim, pós. Exato. Eu terminei a minha especialização em 2005, eu tive uma aulinha de 2 horas de tomografia. Tita, eu aprendi contigo num curso que a gente teve na Unesc, os professores. Ah, sim, A ler, lembro. a enxergar a tomografia. Porque a gente não Porque é não é o formado. template, não é a imagem, né? Isso, É um volume entender. inteiro, né? enxergar. É isso que é legal. Que é um exame tridimensional e tal. E aí, essas gerações novas já estão crescendo com esse exame. Então, é isso que a gente comentou antes, né? Que a gente pegou muita transição tecnológica. Já nasceu com o iPhone pronto. né? A ele, sim, só o dedinho Sabe assim. o que é, né? Um telefone com fio. É verdade. E aí, assim, e eu fico às vezes impressionada que tem vários colegas que ainda não absorveram isso para o seu dia a dia, sabe? E às vezes fazem diagnósticos equivocados porque, não vou pedir, acho caro e não é mais caro, não sei fazer, não sei ler, não tem problema não saber, o problema é permanecer Exato. nesse lugar de não saber, Eu acho né? que antes de todo aluno que tem dificuldade de ler uma tomografia, um volume de exame, sim, né? Ele devia jogar Minecraft antes. Tem uma noção espacial, não é? Porque tem que ter uma noção espacial. Tem. Tem que ter, senão tu não se localiza. Tu não se localiza nunca. Não se localiza, não E, sabe cara, onde tá o essa pé, onde tá a geração cabeça. hoje em dia, se tu virar de cabeça pra baixo, tu sabe que tá no Minecraft, ele sabe. Mas assim, ó, é o que a Tita falou, não justifica. Não preciso necessariamente saber interpretar o exame, né? Eu tenho um laudo, dá pra tirar dúvida com vocês. Mas ter a iniciativa de querer o De buscar. diagnóstico, com É isso aí. buscar esse exame é fundamental, né? Que é exatamente o que vocês comentaram até agora. Tu é formada há tantos anos, e tu também, e nós também. Desde que a gente se formou, a gente vem buscando conhecimento. Né? A gente vem investindo. A gente até falou no primeiro episódio sobre isso, que a gente sempre investiu na clínica, na precisão. Não só investimento em estrutura física Isso. ou um equipamento, mas na gente. No conhecimento, no É curso, em aquilo. buscar uma Isso tu nunca perde. Não uma perde. inquietude, uma agonia. Se tem alguém falando alguma coisa que eu não sei o que é, eu falei, já me dá um desespero. Eu falei, quero saber o que está acontecendo. Como é que eu não sei isso aí? Né? E aí a gente vai nos congressos, tipo, o Dade foi agora Lembra no que de eu te implante. mandei a mensagem sobre o que é a lesão Nico? Aham. Cara, o que é isso? Eu cheguei em casa, acredito, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Eu ouvi falar, pô, vou ligar pra Tita. Então, É, aí eu falei, ó, esclareceu. tá mais ou menos assim, eu vou no congresso e vou saber, porque tem um professor lá que vai falar, eu tava esperando a palestra dele, né? Mas então, olha assim, só, desculpa. não, imagina. Mas olha só, eu lembrei de uma coisa agora. Uma professora minha do mestrado, a Cecília, que eu admiro demais ela, uma das melhores professoras que eu tive lá. Ela falou pra mim assim, Cris, uma aula que eu tava fazendo várias perguntas, tu é curiosa? Que nem eu. Aí eu falei, opa, né? Acho que será que eu tô passando Isso é o bom. limite? Eu pergunto. E ela falou, não, isso é bom. O curioso aprende mais. E é isso aí, né? Buscar. Tá bom, buscar. eu não preciso saber tudo de uma vez, mas eu, Nem como tem falar, como se saber escutei tudo, uma né? coisa, então quero saber o que é. Ir atrás, né? Buscar, Sim. né? Mesmo que tu não saiba, vamos lá, voltando lá nas minhas aulas de diagnóstico oral 1, né, de exame clínico, exame físico, apalpar o paciente, tal. Tu tem que saber o que é normal. Isso. Exato. Voltamos de novo para a base. A base. Anatomia. Tu tem que saber o que é normal, qual é a aparência de uma mucosa, qual é a aparência, ou radiográfica, né, seja clínico ou seja radiográfico. Tem alguma coisa fora, tu não pode ignorar, tu não pode simplesmente dizer, não vi. Melhor, não vi, não sei o que Tu é, não não sabe, vi. tu não é obrigado a saber. Tu não é obrigado Mas a tu pode saber. saber que tá Buscar, errado. né? Mas tu vou- não vou pode encaminhar pra ignorar alguém, aquele vou- achado. Uma vez eu estava conversando com um colega, disse que eu tive a felicidade, porque foi no começo, de ter
encontrado uma lesão e o paciente foi lá e deu uma lesão cancerígena, blá, 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 tratou, o cara tá bem, isso já faz tempo. Daí ele me disse assim, cara, nunca vi nenhuma lesão dessa na vida, que sorte, né? Assim, Será? será que nunca viu? Né? É. Ou não estava treinado para ver, ou não quis ver, né? Mas tem Não quis ver, não é aquela fé, frase mas assim, porque- nunca vi um câncer de boca, mas o câncer de boca já tive. Já te viu. Já te Com viu. A gente foi no certeza. congresso agora, eles falaram uns dados assustadores de que está se aproximando a incidência do câncer de mama, né? Então é muito incidente. Câncer Não- bucal é o o câncer câncer de mama. bucal, né? Sim. Então a gente não pode ignorar. Não. É Não, atento não ao pode. exame, é isso aí. Não dá para ignorar. É isso E aí. aí, voltando lá naquilo que você falou sobre a característica da dentística, eu vejo a dentística como um geriatra da odontologia. Sabe por quê? Ele atende a vida inteira, em qualquer idade. Se ele tem afinidade por criança, ele pode atender. Não digo bebê, mas, cara, criança de 3, 4 anos já começa a atender. E à medida que você vai envelhecendo, seus pacientes vão envelhecendo envelhecendo junto com junto. você. É. Então, eu falei da minha paciente que eu atendi hoje, de 80 anos de idade. Pô, atendi uma há 2 semanas atrás de 104. Nossa. Ela chegou na cadeirinha de roda, mas a cabeça da mulher funcionava de um jeito, Perfeitamente. cara. Perfeito. Eu te contei em casa, né? Sim. Cara, então, assim, e nessa amplitude de pacientes que a gente tem para atender, os problemas são diversos, não dá para saber tudo. Não. Mas tu tem que conhecer as coisas. Então, a dentística, ela é a porta de entrada, né? Eu fico feliz quando entra para mim, porque eu consigo direcionar. Tenho vários parceiros que nos ajudam, né? Sim, sim. E que ajudam principalmente os pacientes, mas a conduzir para depois chegar. Muitas vezes o paciente chega e não vejo mais, ele já foi para outro caminho, Isso. mas ele precisa de um direcionamento. Mas é isso aí. E é por isso que a gente precisa saber, não fazer, mas conhecer, né? Diagnosticar, mas eu vejo uma maloclusão, eu sei uma maloclusão, mas eu não sei, nunca colhei um bracket na minha vida, cara, mas eu sei que ele precisa de tratamento. Claro. Né? Então, por isso que às vezes era preocupante, às vezes um aluno falava para mim na graduação, professora, eu nem vou fazer muita restauração, porque eu gosto mesmo de cirurgia ou harmonização, mas, poxa, peraí, né? A gente tem que ter uma visão global, né? Sim, De um todo, mesmo sim, que não vá fazer com claro. frequência, conhecer, né? Saber, para poder, nem que seja direcionar para o colega especialista, né? É isso aí. E Tu eu pode só- não atuar ali, mas tem que saber. Isso. E eu queria só trazer um gancho aqui do que eu já tinha preparado, que vai muito de encontro a isso que vocês acabaram de falar, da inter-relação entre os profissionais, né? Nós da radiologia, vocês, os clínicos que estão lá na boca do paciente, mas também com outros profissionais, né? Tu não faz orto. Mas tu tens uma noção de que o paciente precisa, tu consegue ligar para o colega e perguntar isso, aquilo, o que faz, o que não faz, que tipo de aparelho. Então, essa relação, essa comunicação também é muito importante, né? Esse caminho, esse canal aberto, né? Entre as especialidades. E esse podcast aqui, a ideia também é isso, né? A gente conseguir trocar ideia, vocês trazem a experiência de vocês, a gente traz um pouquinho da nossa experiência, para todo mundo aprender um pouquinho mais. E para quem está assistindo, conseguir também ver, né, a postura, ou os interesses, ou as condutas de profissionais de diferentes áreas e que estão aí nesse mercado maluco que a gente está vivendo. Legal. Né? Bom, eu não sei como é que nós estamos de tempo ali. Nosso amigo... Falta muito, não falta. Tinha tanta coisa aí. Não, mas nós estamos indo. Convidados são muito falantes. Então, Tem que ter outro ótimo. episódio. Mas assim, já vamos nos encaminhando mais para o final, mas eu queria assim, vocês, né, que estão aí ligados bastante na evolução tecnológica, evolução de diagnóstico, evolução de tudo que a gente está falando, o que vocês vislumbram para o futuro? O futuro da odontologia, o futuro da dentística especificamente, o futuro de vocês, né, como dentistas, o que vocês esperam, o que vocês imaginam, para onde que a gente está indo? Era a pergunta que eu queria fazer. Roubei. Que também a dentística também passou do analógico para o digital, né? Sim. Nossos planejamentos, nossos casos, a gente fazia, ainda faz, outro ainda faz também, tu deve fazer vocês também, que é o enceramento. Pega a cerinha, vai botando no modelo de gesso, vai fazer. Só que o digital nos ajudou muito isso, né? Esse planejamento digital. Faz um escaneamento, manda para o laboratório, eles planejam, a gente faz uma provinha, faz um mockup e dali a gente segue o tratamento. Ou vai alterando por ali, né? E o que vocês
Bem, do ponto de vista tecnológico, a gente vai avançar muito, né? Eu vejo um momento onde um scanner vai ser igual a um fotopolimerizador. E não tem por que não ser, porque, na realidade, o que é um scanner? É uma câmera fotográfica ultra rápida, Exato. né? É uma câmera fotográfica, bate milhares de fotos, joga para um software que tem um algoritmo que vai juntar montar. aquilo, vai criar uma malha e deu. É. Então, essa tecnologia não tem, talvez, claro, tem como melhorar, algumas eficiências, mas não tem Mas muito o que praticamente mudar. chegou, Eu acho que praticamente chegou no ápice. digamos, No ápice, ele não vai mudar muito mais. Não vai melhorar mudar um muito pouquinho mais. a velocidade, isso, processamento de imagem, Mas tá, hoje, agora está processando, a precisão, alguns já estão na nuvem desculpa o já. trocadilho, mas a precisão do scanner hoje é fabulosa, né? É, fabulosa. A Sim, gente exato. trabalha com isso. Essa integração com tomografia, a integração do escaneamento, tomografia, escaneamento facial. Então, tudo isso vai facilitar. Então, eu acho que vai partir por uma parte tecnológica. Tem as fotografias, eu não vejo uma forma de fazer odontologia com planejamento estético, facial, ortodontia, sem ter um equipamento adequado, sem ter uma documentação adequada. E também isso eu acho que já está... que vai diminuir o volume, talvez, mas não sei muito bem. Acho que o dentista ele tem que ter, para uma parte muito específica, a nossa dificuldade visual. Então, o dentista devia ser muito mais criterioso e muito mais, investir mais na magnificação. Né? Lupas, microscópio. Pô, nós trabalhamos com lupa e microscópio, a gente sabe o quanto a gente não vê. É isso que eu ia dizer, assim, eu estava aqui pensando nisso. Que eu vejo que a odontologia não vai poder existir a olho nu. Isso para mim, quando eu vejo, muito, não, né? não se enxerga, né? Assim, hoje quando eu olho para o paciente sem a lupa, parece que ele está a quilômetros de distância, assim. A gente não consegue, né? Não, eu não, comecei a usar óculos há 3 meses, se eu ficar assim, eu já não vejo mais. Agora. Não, mas Isso a não é uma lupa... questão de idade, não. Não é questão de não, idade. não, é Também vixe. piora. Eu acho que mas, uma coisa né? que eu não sei como é que está na universidade, se vocês já Indicam para os pros acadêmicos. alunos, já desde cedo Indicar começar. desde sempre, a gente indicou, né? Mas O meu sonho Recomendam, na verdade. como professor, era botar como o primeiro Pré-requisito. item obrigatório. Isso aí. Obrigatório ter lupa. Mas não pode porque, fazer. assim, ó, existe uma curva de aprendizado. Claro. Que ela é longa muitas vezes para conseguir utilizar a lupa. Não é pegar uma lupa, simplesmente botar colocar e e tá começar a tudo certo. trabalhar. Então, assim, talvez existe um imediatismo um pouco, né? Nessa geração de não querer passar trabalho, talvez. Mas tem que ter consciência de que existe uma curva de aprendizado. Mas que a gente forçando, a gente consegue chegar lá. Então, para mim, o que eu vislumbro é odontologia não existe mais a olho nu. Sim, não, né? Isso aí é o primeiro ponto. Boa percepção. Primeiro acho que ponto. isso Não tem como. Na parte Seja de, qual a especialidade. na parte de materiais, tem os biomateriais agora que estão surgindo, que são materiais bem, de uma linha muito promissora, né? Tem a parte referente à adesão, as resinas autoadesivas que já está evoluindo bem. Quer dizer, você eliminar um momento crucial, que é a adesão, que é talvez a parte mais difícil, Mais crítica, sim. né? Uma das mais críticas, aliás. São todas críticas, porém é uma parte muito crítica, a parte de adesão. Então, talvez isso vai evoluir para uma resina autoadesiva, já como já tem os cimentos autoadesivos, né? Então, assim, mas eu vejo que o que não pode mudar e que tem que sempre persistir é essa parte preventiva, né? Não precisa chegar nesse ponto. Isso né? não tem como fazer uma vacina para odontologia, para cárie, ou vacina para periodontia, não sei. Eu acho que isso não rola porque não é um único fator, né? Sim, são vários. muitos. São vários, né? Esses problemas do envelhecimento precoce bucal aí, o que está acontecendo. Pois é, eu ia falar Deus isso. do céu. Então, Violento, o né? que acontece? Dá até Quando eu me tristeza formei na de ver. graduação, sempre foi a filosofia da prevenção. Então, se gerou uma geração cárie zero. Só que agora, os pacientes que eram para estar cárie zero, que são, na verdade, cárie zero, eles estão com a boca destruída, os dentes destruídos. E aí, por outros fatores. Né? Então, intervenções de reabilitação em pacientes jovens demais, adolescentes ou até adultos jovens. Então, o que eu vislumbro para o futuro? A gente poder voltar
para essa geração, né, cárie zero, sem precisar de reabilitações grandes. E por que para todo mundo entender, por que esses pacientes estão precisando de reabilitação sem ter cárie? Por outros fatores, alimentação ácida, alguns hábitos e várias coisas assim que hoje a gente tem na ciência, na literatura, muito bem embasado, né? Então, hoje se estuda muito isso, prevenção, diagnóstico. Então, eu vislumbro que a gente vai voltar a ter adultos jovens, adolescentes, cárie zero, sem essa destruição toda, assim. Mas na realidade eu acho que tu deve ver isso também no teu dia a dia. Mudou muito o perfil do paciente, do consultório. Eu estou dizendo na nossa região, no Brasil, que é diferente. Sem ser preconceituoso, mas nós vivemos numa situação econômica e o status social da população nossa é um pouco diferente, se a gente comparar com o norte, algumas áreas do nordeste. Somos privilegiados. Então, a característica é um pouco diferente do que aparece. Tem cárie, tem. Mas, assim, a gente precisa... O dentista que está entrando no mercado, que já está no mercado, eu estou voltando a estudar esses conceitos todos, porque essa questão do envelhecimento, do desgaste relacionado a estilo de vida e outras coisas que daí geram outro podcast, tá? Nossa, isso Desde o energético, né? Nossa, tem conteúdo para a gente conversar. Tem muita coisa para conversar sobre isso. Isso está mudando totalmente a forma de cuidar dos pacientes, né? Então, não é somente um problema, são vários, né? A odontologia, ela é fascinante, cara. Modifica as pessoas, tá? Eu acho uma profissão muito difícil pelo isolamento, e se não tivesse network, se não tivesse contato, o cara pira, porque ficar todo dia preso numa sala de 4, 5, não pode conversar com o paciente se não trabalha, né? Se conversa, não produz, então a gente tem que lidar também da saúde mental. Eu acho interessante, eu atendi esses dias um paciente meu médico, que ele falou assim, eu ia fazer um procedimento longo nele, enfim, aí... né, eu já explico que vai ser longo, que ele tem que vir num dia mais descansado, enfim. Daí ele falou assim, olha, vocês são heróis, porque a gente quando faz procedimento longo, em hospital, enfim, o paciente está sedado, ele não está vendo o que está acontecendo, eu faço ele tranquilo, ele não está agoniado. Então, vocês são heróis que tem que fazer e o paciente está ali, ele cansa, tá contente, né? Então, é uma profissão árdua mesmo, né? E ele fez essa colocação e eu fiquei pensando, é verdade, né? A gente faz de tudo para ter conforto o paciente, mas não é fácil, às vezes, manter o paciente quietinho ali, né? Mas faz parte. E tem mais, né? Você sabe muito bem disso, porque são empreendedores. Dentista não é só dentista, né? Ele é empreendedor, ele cuida do departamento pessoal, da contabilidade, ele cuida da marketing, do RH, ele posta no Instagram, ele cria conteúdo, faz podcast. Tem que saber falar num vídeo. A parte do Instagram eu pulei. Nós estamos trabalhando para isso, né? Vamos ver se ele vem. Bom, gente, assim, ó, estamos realmente com o nosso tempo já indo para o finalzinho, tá? Eu acho que vocês, como professores e super experientes e maravilhosos, como eu já comentei, até a nossa filha que tá ali embaixo, né, esperando, ela quer fazer odontologia, e tem gente que fala, mas tu acha, porque o odonto tá cheio de dentista e tá. Eu falei, gente, mas a odontologia é tão maravilhosa. É tão maravilhosa. Tem um leque de possibilidades, e as pessoas falam, mas ela vai fazer radiologia. Eu falei, não sei, se ela se apaixonar por uma dentística, se ela se apaixonar por uma pediatria, sei lá, tem tanta coisa boa para fazer. Marina, faz radiologia. Eu também acho. Assume a precisão lá, que é um canal bom. Eu não falo nada, eu tento não influenciar. Mas um dia eu tava conversando com ela, que eu disse, eu falei, ela já falou, eu quero ser que nem a mamãe, diz ela. Eu falei, por quê? Por isso, as explicações dela. Tá. Não, interessante, mas sim, tu vai começar num curso que é muito legal. Cada área que tu vai entrando, quando tu gosta da cirurgia, tu gosta da pele, tu gosta do... E vai se apaixonando, né? Saí pensando, vou ter que fazer especialização nisso, sabe, assim, então talvez a radiologia, se ela... Mas eu entendo ela, porque a Tita, ela inspira, assim, né? Já falavam na graduação, e eu acho também, né? Uma pessoa que inspira, assim, né? Ela sabe, ela tem ética, sabe se posicionar, sabe falar, sabe se expressar. E ainda é mãe. E ainda é mãe de 2. Tem mais isso aí. Então, mas aí aqui, a minha perguntinha aqui, antes da gente finalizar realmente, era um conselho de vocês maravilhosos para quem
quer fazer odontologia, ou para quem está começando, ou, sabe, quem tem sonho de repente ser um profissional como vocês. Quer né? atingir esse patamar. Quer atingir esse patamar. O que eles têm que fazer, seguir, né? É importante falar assim, esse patamar não de financeiro, nada disso. Patamar de técnica, respeito, de tudo, patamar ética. de ética, né? De reconhecimento, de estar num lugar assim que, poxa, os caras não são quaisquer, entendeu? Então Assim, eu acho que... Eu tenho quase o mesmo tempo de formado que o Feca. Né? A Cris um pouco menos, mas é uma falei sempre, referência. Sim, sim. Não, eu queria fazer um curso de dentística. Vai no FAO, tu já fez também. Porra, mudou a minha vida. Sim, Sempre fala, é outro... Divisor de águas, divisor né? de águas, Duas assim. vezes, né? Intervalo de tempo de 15 anos. É isso aí. Mas por quê? Porque estimula a gente cada vez mais a crescer. Né? E o Feca falou uma parte ali antes. O conhecimento está ali. Se eu sei, por que eu não vou passar? Não vai sair mais. Eu não estou passando e perdi ele. Vai continuar. Não tem por que não transmitir isso aí. E é legal ver quando algum colega vem, pô, tô com uma dúvida nisso, naquilo. Vocês realmente são inspiração para isso. Eu agradeço demais. Então, Fico um conselho. lisonjeada. O meu conselho é assim: nunca esqueça que você é profissional da saúde. Então, lidar com ética, se colocar no lugar do paciente. Então, eu sempre trabalhei dessa forma, tendo a agenda vazia, começando agora, nunca vou deixar de, né? Isso já vem de família, isso já vem de inspiração, de pai e mãe. Mas nunca esquecer disso, assim, de você estar lidando com a área da saúde, então com ética, se colocar no lugar do paciente. Eu acho que se for para ter uma fórmula mágica, como todo mundo fala, para mim essa é a fórmula mágica para a gente ter calma e conseguir, né, sucesso. Perfeito. Claro que concordo com tudo que ela falou, mas eu poderia dizer o seguinte, eu posso dizer o seguinte, colega, você que logo está no mercado de trabalho já está, procure primeiro não se aprofundar muito num assunto. Procure não ser o ultra especialista do dedo mínimo da mão esquerda, sabe? Aquele cara que só vê isso aqui, não vê o todo. Tenta entender um pouco mais do geral, né? Eu tô lendo até um livro, até aqueles, sabe? Por que generalistas sobrevivem no mundo de especialistas, né? Então, assim, você tem que fazer outras coisas antes de poder se aprofundar no assunto, conhecer mais, sair olhar de fora, fora da caixa. Não ser somente fazer aquilo, porque vai passar muita lesão cancerígena, vai passar muito dente trincado, vai passar dente com sensibilidade, vai passar uma mancha branca que não é hipoplasia, tu não sabe o que é. Vai passar parafunção, vai passar tudo. Você sabe tratar a raiz médio-distal de um molar. O resto não sabe fazer, entende? Então, procura não ser aquele ultra especialista, porque eu acho que não tem muito lugar para esse no mercado. Ele abre mais possibilidades. Abre possibilidades profissionais, de network, de pacientes, e porque assim, os problemas não... Às vezes as pessoas me olham assim, principalmente colegas, né? Alunos também perguntam, professor, quantas facetas fez esse mês? Quantos que parece que eu estou colando faceta todo dia, não, que a dentística aí, né? Cara, eu abri uma planilha de produção outro dia, assim, que eu controlo tudo que eu faço. O meu campeão, sabe o que foi? Profilaxia. Há 2 meses atrás. Olha, que orgulho, É né? uma coisa que eu sempre falo. Eu queria ser um Ótimo. profissional que só fizesse profilaxia. Eu ia ficar muito mais realizado. Não, é realizado porque Entendeu? o paciente está voltando Isso, está bem. voltando bem, não Claro, tem tá nada, controlando. mas é nesse sentido, só a profilaxia. Tem outra, estresse zero, né? Não, eu lembrei agora de outro conselho. Escutar o paciente. Eu tenho muitas queixas de pacientes que vieram já no consultório, mas eu não conseguia me expressar, eu não conseguia dizer o que eu precisava, o que eu queria, o que eu estava sentindo. Então, escutar o paciente, enxergar como ser humano, escutar. Não adianta a gente marcar de 10 minutos, meia hora uma consulta. Então, escutar o paciente, ter paciência. Isso aí faz muita diferença. Ai, que maravilhoso. Que delícia, Muito bom hein? esse papo, hein? Podia ficar Meu aqui mais de Deus. uma hora, mais de outra, é mais bom, de outra. muito Falei, bom, as muito perguntas bom. que tinha vai ter que ficar pro próximo. Acho que não tem que fazer. E vamos fazer novas, Outro com episódio. certeza. Segunda É um edição. projeto que está engatinhando, como eu falei no começo. Vocês são os nossos primeiros convidados, né? O primeiro episódio fomos só nós dois. Que honra, né? Então. Obrigado. Obrigada. Então, assim, saiu muito melhor do que a gente esperava. Eu acho que essa sintonia que a gente tem, né?
E a gente tem a mesma postura profissional, eu acho, essa valorizar o básico, valorizar a saúde, olhar o paciente como uma pessoa, não como uma possibilidade de ganho, não como uma possibilidade de bater uma meta, né? Então isso é muito bonito. É odontologia de verdade, né? Não vou dizer raiz, porque raiz talvez remeta a uma coisa antiga, e não é. Nós praticamos odontologia moderna, mas odontologia baseado Em evidências. Em evidências e baseado em ética e baseado em coisas do bem, né? Pro bem do outro. E não e o resto é consequência. Então, a gente queria só que vocês falassem aí onde que vocês estão, que o pessoal que está assistindo, né? Instagram, enfim, onde que são os consultórios de vocês, para o pessoal conseguir procurar vocês, né? E depois a gente faz a surpresinha final. Bom, estamos muito próximos um do outro. Não trabalhamos juntos. O meu consultório está situado no edifício Millennium Saúde Center. O meu Instagram, quem quiser me acompanhar, seguir lá, é Cris N. Bax. E vou ter o prazer de, quiser entrar em contato comigo ali através do Instagram, a gente conversar, é um prazer. Cris com H. Cris com H, Bem, meu consultório fica ali na rua Coronel Pedro Benedetti, no edifício Galeria Becker também. Tô ali, cara, 20... Ih, lá vai pedrada. 25 anos. Tô ali, trabalho com o Dr. Valvitor Garbelotto também, que é uma Tem que vir aqui, vai ter que vir aqui. Valvitor. E meu Instagram é Luiz F. Daltoé, né? Então, tem muito material. Eu ainda não me decidi como é que eu quero que seja o meu Instagram. Porque às vezes eu quero falar para o paciente, mas eu também gosto muito de falar com o dentista. Então o paciente às vezes olha o meu Instagram, talvez ele não goste. E às vezes o dentista olha a parte do meu Instagram e também não gosta. Mas, cara, a gente tem que tentar falar com todo mundo. É isso aí. O meu tá em uma linguagem mais facilitada para o paciente, mas eu consigo me comunicar, acho que com os colegas. Sim, com certeza. Bom, então, ó, esse aqui é o nosso mimo de final de podcast. Uma forma, eu quero que vocês abram e mostrem ali um presentinho nosso para vocês levarem para casa, curtirem. Tem o nome. Tem o nome, ó. Não, gostei demais. Personalizado. Precisão Cast. Ó, que lindo! Com nome, adorei. Muito obrigada pelo Só carinho. um carinho e um agradecimento, porque eu sei que a agenda é cheia. Tempo para vir aqui com a gente. Né? Deixaram o Luca lá na avó e tudo para vir aqui. Será que então, ela assim, lembrou? Acho que lembrou. Então, assim, a gente sabe que a vida é corrida, que felizmente as agendas estão cheias, e tirar uma horinha, 1h30, né, pra gente se arrumar, né, Cris? Se arrumar e vir aqui e a gente conversar de odontologia, de ética, de coisas boas, e tentar produzir um conteúdo que seja para o estudante, seja para um adolescente, seja para um profissional, seja para um paciente, né? Que eles nos acompanhem, então, no YouTube, depois nos cortes nos Instagrams, que vocês vão postar também, né? Para conhecer um pouquinho da gente. E a ideia do Precisão Cast é a gente estreitar os laços, né? Porque, de novo, voltando àquilo que a gente já comentou, a integração e a comunicação entre as especialidades é uma coisa muito importante. Para quê? Para que o diagnóstico seja melhor, para que o paciente seja melhor atendido e suas dores sejam sanadas. A gente eleve, né, a nossa odontologia, né? Exatamente. Isso aí. Bom, muito obrigada, obrigado. Dade. Acho que tu faz um agradecimento aí. Eu já agradeceu ele. O fato de ter vindo aqui, ter prestigiado para nós é uma honra, tá? Espero que a gente possa contar com vocês num outro episódio. Com Temos certeza. outros colegas também que É uma merecem, mas honra. foi um papo tão agradável. A gente olha assim, o tempo, já tinha passado o tempo, mas Já. assim, foi tão legal. Parece que a gente está conversando em casa, né? É isso aí. Essa é a ideia. Um negócio que foi muito interessante. Sei que vocês têm muito ainda a acrescentar nesse bate-papo, tem muita coisa que a gente pode, como eu falei, tinha algumas coisas que eu queria perguntar, mas a gente deixa uma próxima. A gente... Deixa sempre um caminho aberto. Isso. Deixar aberto. E a gente não seguiu o que a gente tinha planejado, talvez, mas isso não tem importância. O importante é a gente seguir o que o coração manda, onde a nossa conversa foi. E fluiu muito bem e foi muito legal. Eu agradeço demais, tá? Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, falo de novo, um privilégio estar aqui, porque eu admiro muito a precisão, né? Claro, vocês dois. E desejo sucesso nesse novo, né? Nessa nova ideia de vocês. Eu achei o máximo, já tinha falado para a Tita, né? Então, agradeço demais por estar aqui. Obrigada mesmo. Obrigada. Parabéns para vocês. Obrigado também. Muita gratidão por estar aqui. Às vezes, obrigado pode ser como uma obrigação, né? Mas eu acho que é gratidão mesmo, né?
tá? E desejo que os próximos 20 sejam tão profícuos como foram esses para vocês, tá? Que bom. Muito Muito obrigado. Tudo. Obrigada. Prazer ser Obrigado. amigo de vocês. Nossa, Prazer é prazer nosso. nosso. Muito. Então, vamos só então agradecer a todos que estão nos acompanhando, que aproveitem ao máximo todas as informações que foram trazidas aqui pelos nossos queridos convidados e fiquem ligados que logo teremos novos episódios, novos episódios com novos colegas com novos muito colegas especiais, né? aqui no nosso Precisão Cast. Um abraço, Tchau, até um mais. abraço.